Estou de volta gravando esses vídeos maiores. Quero contribuir bastante aqui no seu amadurecimento, no seu processo de transformação. Então, se você chegou aqui no canal recentemente, esse vídeo apareceu para você e você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal e vamos lá. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os alertas que a gente tem para observar o nosso processo psíquico. Quando é que a gente consegue perceber o que está acontecendo com a gente? A gente pode perceber o que está acontecendo com a gente a partir dos nossos sentimentos. Eu consigo perceber o que está acontecendo no meu mundo a partir do que eu sinto. Então, se eu estou feliz, maravilha, não preciso fazer nada. Mas se eu estou com raiva? E se eu estou com medo? E se eu estou triste? Se alguma emoção tóxica, eu sou obrigada a olhar. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou engolindo esses sentimentos, essas emoções, e isso não some. Não é porque eu engoli, que eu não falei, que eu não botei para fora, que isso vai desaparecer. Pelo contrário, quanto mais eu guardo, mais eu vou acumulando isso no meu corpo. São os nós que eu costumo falar, né? Os nóizinhos que a gente vai dando das situações mal resolvidas, com as emoções tóxicas, que a gente vai guardando e isso vai gerando um emaranhado de nós. Esses sentimentos, emoções tóxicas, fazem com que esse nível interno vá acumulando, até que pode chegar uma hora que você estoura. Então, quando você tem raiva, você não falou a raiva, como é que a gente põe a raiva para fora de forma saudável? Comunicando, se posicionando, falando do incômodo que você teve. Quando você comunica, você dissolve aquela raiva. Existem outras formas. A própria Louise Hay, a grandiosa, magnífica Louise Hay, que eu admiro tanto, ela tinha várias técnicas para botar a raiva para fora, como socar a almofada, socar colchão, formas de botar a raiva para fora sem agredir ninguém, sem agredir o outro e sem se agredir. Porque quando você coloca a raiva para fora de forma saudável, você fala, tá tudo certo. Agora, se você briga, grita, você agrediu o outro. E se você não fala nada para ninguém e engole, você agride a você mesma. Então, das duas formas, agressões nunca são boas, né? Então, o foco do nosso vídeo não é falar somente da raiva, mas eu acho importante trazer esse extra aqui para você. Então, olha só o que acontece. Quando você mantém esse sentimento, guarda essa emoção, você pode acabar adoecendo. A raiva, a culpa, o medo vão virando ressentimentos. O que é ressentimento? Ressentir, 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 ressentir. Você fica sentindo várias vezes a mesma coisa e isso vai gerando um padrão no seu corpo. Ressentimento é o que mais adoece. E aí a gente tem uma lista enorme de doenças que são causadas por ressentimentos. Então, a raiva, ela traz úlcera, ansiedade, depressão, gastrite, tem uma série de outras doenças, dor de garganta, não é aleatório, né? Então, se você tem uma situação mal resolvida na sua vida, você não conseguiu falar do problema, você pode ter uma dor de garganta. Você está com algo que você não digeriu bem, você acaba tendo um problema gastrointestinal. E a Louise Hay, ela foi uma das precursoras a identificar isso. A história dela é tão linda. Por conta da experiência de vida, do que aconteceu, ela não pôde completar os estudos. Mas ela foi para uma palestra sobre o poder do pensamento, se apaixonou por isso. Ela tinha essa missão, né? E aí, ela foi estudando cada vez mais, fez formação de terapeuta, e ela começou a atender pessoas, e ela começou a observar. A pessoa falou que estava com problema, não estava digerindo e teve problema de estômago. A pessoa não conseguiu falar o que estava incomodando e teve dor de garganta. E assim ela foi associando e anotando,
Foi daí que surgiu a lista das doenças e dos padrões de pensamentos, que é tão famosa. Se você não conhece, já deixe o seu comentário aqui nesse vídeo para me falando que você não conhece, que você quer mais vídeos sobre isso, que eu vou trazer para você. Mas ela escreveu, o primeiro livro dela foi o Cure Seu Corpo, com essa lista. E depois, devido a muitos pedidos, as pessoas pediram para que ela escrevesse um outro livro e ela escreveu Você Pode Curar a Sua Vida, que na verdade é o best-seller mais vendido dela, Você Pode Curar a Sua Vida. E na verdade, ela nem imaginava o sucesso que esse livro ia vender. Esse livro aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, livro maravilhoso, super recomendado. Esse livro, gente, vendeu 65 milhões de exemplares, um dos livros mais vendidos aí na história editorial. Então, o que eu quero complementar? Que é o sentimento que vai vir como um alerta. Então, o sentimento, ele é o seu amigo. Na verdade, mesmo ele sendo tóxico, mesmo ele sendo um sentimento ruim como o medo, que pode te paralisar, mesmo sendo um sentimento ruim como a raiva, que pode fazer você adoecer se você não souber canalizar de forma correta para fora, é um alerta de um amigo. A dor é sua amiga, ela vem te avisar que tem algo que você precisa cuidar. Quando a gente não escuta, a gente acaba criando as doenças. Então, se você estiver atento, atenta, você vai poder perceber o que o seu corpo está dizendo muito antes de adoecer. E isso é maravilhoso, é um processo de cura real. Então, como é que a gente vai entender a mensagem da emoção? A emoção veio, você sentiu raiva, você sentiu medo, você sentiu tristeza, você ficou angustiada, você teve ansiedade, alertas que o seu corpo está dando. Então, como é que a gente faz? Sempre depois de um pensamento, a gente tem um sentimento. A gente tem, em média, 70 mil pensamentos em um dia. Então, pensa comigo, você não vai conseguir acompanhar todos esses 70 mil pensamentos, não é mesmo? Mas, através do sentimento, você consegue identificar. Peraí, tô angustiada. O que eu estava pensando antes? Tô ansiosa. O que eu estava pensando antes? Tô feliz. O que eu estava pensando antes? Só que se você tá feliz, você não precisa se preocupar, né? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Mas os pensamentos que geram sentimentos tóxicos precisam ser observados. E o que é o melhor de tudo? Como já dizia Louise Hay, um pensamento é só um pensamento e pode ser modificado. Então, você pensou uma coisa ruim, muda o seu pensamento na hora. Do mesmo jeito que a gente faz, como a gente aprendeu lá no Poder do Subconsciente, eu pensei uma coisa ruim, eu vou para uma coisa boa. Então, eu não consigo para eu consigo. Eu não sei para eu sei. Né? Esse exemplo que eu sempre faço. Então, olha para o que o seu corpo está dizendo, qual é o alerta, e na mesma hora faz o trabalho de ir de um lado para o outro. Então, se você pensou, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento saudável, na mesma hora, eu sou merecedora de ter um relacionamento saudável. Se você diz, eu nunca tenho dinheiro, na mesma hora, eu sou próspera e a minha fonte, minha renda sempre aumenta. Eu sou próspera e a minha renda sempre aumenta de formas conhecidas e desconhecidas. Eu sou um imã do dinheiro. Todo dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Eu sou abençoada e merecedora de relacionamentos maravilhosos na minha vida. Não adianta a gente fazer afirmações positivas se a gente não trabalhar a base do nosso amor por nós. Mas quando eu me amo, quando eu elevo o meu amor próprio, o meu auto-amor, na mesma proporção, eu consigo manifestar tudo que eu desejo na minha vida. É sempre uma tríade. Eu penso, eu sinto, eu falo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, esteja sempre atento aos seus pensamentos pelo alerta do seu sentimento. E cuide do que você fala.
porque as nossas palavras têm poder e a gente atrai aquilo que a gente reverbera. Então, cuidado com o que você diz. Então, já deixa aqui o seu comentário, vou ficar super feliz de saber experiências, se você já fez isso que eu já falei, se você já sabia disso que eu contei, me deixa saber. Vamos ter essa troca que eu gosto demais de poder ter os comentários de vocês, tá bom? E aí, eu vou começar a fazer o quê? A partir dos relatos de vocês, eu vou fazendo os vídeos sobre os relatos e as histórias que vocês vão me contando aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.